Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre saúde mental e eu já falei para vocês sobre a mudança no modelo, né, na reestruturação da saúde mental, que foi a mudança dos manicômios através da luta antimanicomial e para essa mudança mais de uma abordagem mais social, mais bem aceita pela sociedade, a retirada dos manicômios para opções que esses pacientes fossem inseridos na sociedade e deixassem os portões, as trancas, né, dos manicômios. Eu falei para vocês das outras instituições de saúde que prestam assistência a esse doente mental. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o CAPS. O CAPS, tem como nomenclatura Centro de Atenção Psicossocial, ele é encontrado em vários municípios, né? Precisa-se ter uma quantidade de pessoas no município para se estar bem no CAPS, eu vou falar isso para vocês mais para frente. Mas é um órgão, uma instituição que presta um apoio muito grande para pacientes com algum tipo de transtorno, doença mental, né? Faz parte de um apoio que veio agregar muito socialmente para esses pacientes, porque veio para reinserir esses pacientes no convívio social, no convívio em grupo, familiar. Então, é uma forma que o SUS teve para dar uma assistência para esses pacientes de saúde mental, seja individual, coletivo, e a grande diferença é que ele tem um acesso muito grande assim, para esses pacientes, né? A gente consegue um acesso fácil com esses locais. Então, o CAPS ele veio para democratizar esse acesso, que anteriormente ou você pagava, as instituições eram muito caras, né? Os familiares que bancavam esses pacientes tinham que desembolsar muito dinheiro, ou então, quando era do governo, eram locais insalubres, locais que não ofereciam qualidade de vida. Então, ele veio trazendo esse acesso com mais facilidade para todas as pessoas, independente da classe social. Então, esses CAPs eles são instituições acolhedoras de pacientes de transtorno mental. Ele veio para estimular a integração social, familiar, apoia as iniciativas em busca da autonomia, né, da pessoa. E também, junto com isso, vem a parte não só cuidadora, mas curativista, um apoio, um atendimento médico, psicológico, uma prevenção à piora desse paciente. Então, conta com toda uma equipe multidisciplinar. Então, esse CAPS, ele vem para integrar esse paciente ao ambiente social, cultural e, assim como na SF, cada paciente tem um território, desse território, né, ele é inserido em determinado CAPS. Vai depender da cidade, né, de cada paciente. Então, para cada local, para cada município, existe uma referência, né, para que esse paciente seja mandado. Se não houver no município, se for um município pequeno, que ainda não tem quantidade suficiente de pessoas para que seja feito um CAPS, ele é mandado normalmente para o CAPS mais próximo, que abrange essa territorialização que o paciente mora. Então, é um processo, eu acredito que seja a principal estratégia que veio trazendo, que a reforma psiquiátrica trouxe para nós. O território ele não vem só para ser uma área geográfica, né? Ele é constituído pelas pessoas que habitam, os conflitos que acontecem lá, os interesses, amigos, vizinhos, família, instituições, cenários que entram igreja, cultos, escolas, trabalhos, botecos.
Então, é uma noção de território que organiza uma rede de atenção às pessoas que sofrem com transtornos mentais e suas famílias, amigos interessados. Eu disse lá para vocês que no início que o transtorno mental ele vem envolvendo toda a família, todos os amigos, as pessoas próximas. A grande diferença de um transtorno mental, de uma psicose para uma neurose, é que justamente vem causando um sofrimento também à família, vem causando um sofrimento às pessoas que estão ao redor. Então, nesse âmbito, né, nesse contexto, a gente tem que inserir não somente o paciente, mas a família, que são os principais cuidadores e é quem se responsabiliza por esse paciente. Então, normalmente atua o CAPS através de oficinas, né? Nesses locais se realizam trabalhos manuais, artísticos, é muito interessante, gente. Esse cuidado que é oferecido dentro do CAPS, ele proporciona a esse paciente um acesso aos seus sentimentos, emoções, criatividade, coisas que por muito tempo foi tirado dele. Nesses manicômios, eles apenas vegetavam ali dentro. Eles urinavam e defecavam suas roupas, era um ambiente completamente insalubre, ele não tinha direito à opinião, à fala. Então, nesse contexto do CAPS, vem reinserir ou inserir, porque alguns nunca tiveram na vida, esse paciente nesse ambiente que ele pode se descobrir, se desenvolver como pessoa. Ele pode tanto receber, como eu disse, atendimento individual ou coletivo. Essas atividades, normalmente não são todas as mesmas atividades que são realizadas em todos os CAPs. Isso vai ser desenvolvido muito pelos profissionais que ali trabalham, né? A terapêutica é escolhida pelos profissionais. Então, eu vejo o perfil dos meus pacientes, onde que eles se encaixam, como que eles têm mais facilidade de se desenvolver como ser humano, de se abrir, se mostrar. Então, cada local vai ter uma terapêutica específica, né, um desenvolvimento ali de atividades específico de cada unidade de CAPS. E ele tem, por função, prestar atendimento em regime de atenção diária. Normalmente esses pacientes vão todos os dias ao longo da semana, durante um determinado tempo, né? Eles ficam nesse local. Gerenciar os projetos terapêuticos, oferecendo cuidado clínico eficiente e personalizado. Então, mesmo que tenha uma atividade em grupo, que vai facilitar o convívio social desse paciente, a terapêutica ela é individual. Cada paciente ele vai receber o cuidado, o tratamento necessário para o seu problema. Eu envolvo ele socialmente para que ele conviva, mas individualmente ele vai estar recebendo os cuidados de acordo com o transtorno, com as dificuldades que ele tem na sociedade. Vem também para promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que envolvem educação, trabalho, esporte, cultura e lazer. E assim vão ser feitas estratégias conjuntas, né, para que haja o enfrentamento de todos os problemas. Então, esse CAPS ele tem por responsabilidade organizar toda a rede de serviços de saúde mental em seu território. Tem algo que a gente chama de referência e contra-referência. O que é isso? Eu referencio o meu paciente para um devido lugar. Por exemplo, ele está fazendo acompanhamento comigo no CAPS. Porém, em um determinado dia ele surtou. Ele surtou, ficou muito agressivo. Eu vou e referencio ele para um hospital geral, né? Um hospital onde ele vai receber atendimento para aquela crise. Ou um hospital psiquiátrico, né? Onde ele vai ser tratado, contido, se for necessário, medicado.
e aí eu referencio esse paciente meu. Eu preciso de uma contrarreferência. Eu preciso que aquele outro local me devolva também as informações do que foi feito lá. Quando eu mando, por exemplo, o médico faz um laudo, paciente, tantos anos, tal doença, sofre disso, daquilo, em crise, necessita de atendimento especializado de tal profissional, lá. Então eu conto uma historinha da vida dele. Eu preciso que eles me recontem também o que aconteceu naquele local. O paciente esteve em crise devido a tal coisa, foi tratado com isso, foi inserido tais medicamentos, lá. Então eu recebo a contra-referência, porque esse paciente que está lá internado, ele vai ficar lá por poucos dias até ele melhorar mais, e ele vai me retornar e para continuar o tratamento normal. Então eu preciso saber o que foi feito com ele, quais medicamentos, qual tratamento, para quando eu recebê-lo, eu continuar tratando ele, né, sabendo do que foi realizado lá, né? Então, esses CAPs, eles também envolvem esse paciente em todas as atividades conjuntas, né? Normalmente ele supervisiona a atenção de saúde mental na rede básica, né? No PSF, na SF, né? Nos programas de agente comunitário. Então, ele ajuda para que as ESFs mantenham um atendimento contínuo ou concomitantemente, né, esse paciente também seja tratado no CAPS, se for da necessidade. O CAPS ele regula a porta de entrada da saúde, da rede de assistência em saúde mental na sua área. Então, como eu falei, às vezes ele vai ser mandado para outros tratamentos, outros locais, e normalmente o CAPS é quem vai ajudar a auxiliar nessa regulação, nessas entradas de rede, né, em assistência social. Ele coordena junto com o gestor local as atividades de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas que atuam em seu território. Então, hoje é obrigatório que haja supervisão nos hospitais psiquiátricos no território, né? Porque, como eu falei lá antigamente, que tinha muitos maltratos, muitos problemas aconteciam, perda de vida. Então, o CAPS ele também avalia se aquele local está prestando atendimento correto a esse paciente. Mantém atualizada a listagem dos pacientes de sua região que utilizam medicamentos para a saúde mental, né? Então, assim, eu preciso fazer todo o acompanhamento desse paciente. Eu preciso saber se ele mudou de medicamento, se não ele está bem. Nossa, ele não está bem não. Há 2 meses atrás ele precisou ser internado. Poxa, mas por que há 2 meses atrás não foi me passado para que eu também pudesse verificar as condições? Então, tudo isso é o CAPS que desenvolve. As práticas realizadas no CAPS se caracterizam por ocorrer em ambiente aberto, acolhedor, inserido na sociedade, no bairro. Alguns locais, eles recebem esses pacientes e recebem tão bem que essa pessoa se sente completamente aberta para ser inserido naquele local. Os projetos desse serviço muitas vezes ultrapassam a própria estrutura física em busca da saúde em busca da rede de suporte social. Ela é que potencializa a singularidade, a história e a cultura da vida cotidiana. Aqui eu coloquei para vocês algumas fotinhos para vocês verem um pouco do que é desenvolvido dentro do CAPS, né? Tem tudo, gente. Pintura, música, atividade física,
bingo, brindes. Então, tudo isso é feito dentro desses asilos. O que é importante saber é que a terapêutica ela muda de uma pessoa para outra, ela pode se modificar de um paciente para outro. É interessante que se desenvolva hábitos saudáveis, horário de alimentação, exercício físico, para que consiga observar, a equipe consiga observar os sentimentos, as dificuldades desses pacientes. Porém, não deve ser deixado de lado aqueles hábitos que o paciente já carrega, né? Aqueles pacientes que normalmente já têm no seu cotidiano certos hábitos, então você trabalha com eles sem modificá-los. Então, o que são essas oficinas terapêuticas? Elas são as principais formas de tratamento do CAPS, né? São vários tipos de oficinas que são realizados, atividades em grupo, com presença e orientação de algum profissional, de monitor, de estágio, e realizam variedades de tipos de atividade. Isso se implica no interesse, né, desse usuário. Então é observado isso e a equipe terapêutica ela trabalha em cima disso, né? Então o ideal é que esse profissional ele saiba interagir e integrar esse paciente ao convívio social e familiar, né? Porque, como eu falei, você consegue observar essa manifestação de sintomas, de sentimentos, de problemas, se ele tem facilidade ou não do desenvolvimento nas atividades corporais, se ele realiza atividades produtivas e todo o exercício coletivo da cidadania. Então, essas oficinas normalmente envolvem cultura, envolve arte, né? São terapêuticos que conseguem trabalhar a expressão plástica, né? Pinturas, argila, desenho, expressão corporal, dança, ginástica, técnicas teatrais, expressão verbal, poesia, cantos, leituras, redação de texto, peças teatrais, letras de música e expressão musical, né, que são atividades musicais, com fotografia, teatro. Então, essas oficinas, elas podem até ser geradoras de renda. Pode ser uma forma de estar contribuindo para o sustento desse paciente com sua família. Quando eu estagiei no CAPS, por exemplo, era um trabalho maravilhoso. E aí eles faziam aulas de bordados, costura e crochê, e eles produziam algumas peças, né? E dentre elas tinha um senhor de uns 70 e poucos anos, que ele mesmo fazia algumas peças de lã lindas, e as dele eram as mais vendidas. Então ali era uma forma de se manter o trabalho também, ou ajudando aquele paciente com a renda, ou também revestindo esse dinheiro para compra de novos materiais para se manter essa terapêutica, né? Então, essas oficinas geradoras de renda pode ser culinária, marcenaria, costura, fotocópias, vendas de livros, fabricações de vela, artesanato em gerais, cerâmica, bijuterias, brechós. Então, é livre para se fazer, né, tentar buscar essa renda através desses tipos de oficinas. E também tem a oficina de alfabetização, que vai contribuir para os usuários que não tiveram acesso, não puderam permanecer na escola, possam exercitar a escrita, a leitura, com
como um recurso importante de reconstrução ou construção da cidadania, né? Tem pacientes aí que foram limitados ao acesso à escola, não puderam, né, conviver com outras pessoas e nem tiveram acesso à alfabetização, e essas oficinas fazem esse trabalho. Esses CAPs, gente, eles devem ter um espaço próprio e adequado para que possa receber toda a demanda específica. Um ambiente estruturado para que possa oferecer todas essas atividades. Então, normalmente, ele tem os recursos físicos que contam com consultórios para atividades individuais, né, que são consultas, entrevistas, terapias, salas para atividades grupais, espaço de convivência, oficinas, refeitório, né, o CAPS deve ter capacidade para oferecer refeição de acordo com o tempo de permanência de cada paciente na unidade, sanitários, área externa para oficina, recreação e esporte. Então, esse CAPS ele conta com toda essa estrutura que vai contribuir e facilitar o acesso desse paciente. Viu como é um local bem estruturado, né? É bem bacana, assim. Então, esse CAPS, ele vai trabalhar de uma forma com que possa enfrentar os problemas decorrentes dos problemas que aparecerem de diversas formas, tanto para o paciente quanto em sua estrutura de desenvolvimento de profissionais, de estrutura, né? Ele tem que conseguir manter as atividades, né? E para isso recebe recurso. Mas a gente sabe que é muito difícil hoje. O governo tem cortado muito recurso, né? E com a saúde mental não é diferente. O que acontece é que cada CAPS ele tem suas características, suas identificações, nenhum é igual ao outro. Às vezes, como eu falei, cada um desenvolve um tipo de atividade condizente com aquele público que se encontra presente, né? Com aquele usuário, com aquele paciente, com os familiares. Às vezes eles vão dar bem com um tipo de terapêutica, não vai dar com outro. Então, isso exige da equipe multiprofissional um maior olhar, mais atento, especial, dentro dessas atividades, para que possa envolver esse paciente, seus familiares e principalmente reinseri-lo na sociedade. O que é mais pregado, né, que a gente já falou, é essa deshospitalização, né? Então, essa realização dessas oficinas, com a atuação de uma equipe multiprofissional, ela pode atuar em qualquer tipo de crise, de momento da vida desse paciente. Então, por exemplo, esse paciente ele tem aquela convivência ali no CAPS, e aí ele tem uma crise, né? Mas não parecido com o exemplo que eu dei, mas aqui em outro contexto, ele tem uma crise. Então ele é internado em um hospital psiquiátrico, por lá ele é tratado por alguns dias até ele acalmar, melhorar mais, e ele é recaptado pela equipe de CAPS, né? Ele é reinserido nessas atividades e sempre tentando evitar essa hospitalização, essas internações, né? Então, normalmente o CAPS ele faz esse trabalho, né, sempre prevenindo as internações desses pacientes. E quem são essas pessoas que são atendidas no CAPS, né? Normalmente são pessoas com sofrimentos psíquicos, e que esses sofrimentos lhe impedem de viver e realizar seus projetos de vida. Normalmente são pessoas com transtornos mentais severos ou persistentes,
que são aquelas pessoas com um grave comprometimento psíquico, né? Incluindo transtornos relacionados a substâncias psicoativas, álcool e drogas. Nós vamos ver lá na frente que tem essa divisão de CAPs, né? E também crianças e adolescentes com transtornos mentais, né? Essas pessoas elas devem ser inseridas. Às vezes esses pacientes tiveram uma longa história de internação psiquiátrica, ou podem nunca ter sido internados, podem ter recebido tratamento de outros locais, né? E aí ele vai ser inserido nesse local e é importante que esses pacientes conheçam, né? Saibam que podem ser atendidos nesse CAPS e o que ela vai estar fazendo lá dentro. Eu me recordo quando eu fiz o técnico de enfermagem, a gente foi levado para o Protonmente para conhecer lá. Quem não se lembra, quem não pegou essa época, o Protonmente era um hospital psiquiátrico que tinha Montes Claros, né? Só que era um hospital de internação, né? De longas internações. Ai, gente, foi uma das piores visões que eu tive ao longo da minha vida. Foi, na verdade, um choque bem grande de realidade. Eu realmente não esperava que fosse daquela forma. Era uma prisão, né? Por incrível que pareça, tinha celas, tinha alguns locais, não eram quartos não, era um local assim, que o estilo de um quarto, né? Era um local aberto que era fechado somente pela cela e dividia essas pessoas. E aí eles colocavam algumas pessoas dentro dessas celas, né? Dentro desses ambientes e soltavam-se para banho de sol e dormir. Meu Deus, foi uma visita assim que eu fiquei realmente em choque. E tinha os quartos que eles não levaram a gente, né? Que eles não deixaram a gente ver, visitar, porque provavelmente eles utilizavam de algum meio, né? Diferente de tratamento, né? Isso eu não posso garantir, mas é o que aconteceu em vários lugares. Isso não tem muito tempo, não. Eu fiz em 2008 o TEC, 2008, 2009, né? Um tempo depois ele foi fechado, pouco tempo depois. E assim, eu me lembro que tinha um local que tinha a interação com crianças e adolescentes, que era um local onde tinha pintura, artesanato. Mas a maioria daquelas pessoas já bem com sofrimento bem avançado, gente, caminhão aqui não para, com sofrimento bem avançado, eram deixadas lá dentro mesmo como forma de serem retirados mesmo da sociedade. Ali não tinha reinserção nenhuma, ali essas pessoas eram simplesmente abandonadas e viviam lá trancafiadas longe da sociedade, né? Então, assim, eu até me recordo que na época teve uma mulher, se não me engano, do Rio de Minas, que diz que ela foi para lá internada muito sã, bem tudo, e lá dentro ela morreu, e eles na época não souberam explicar a essa morte e tal. Então eu me lembro que eu pensei assim, que eu fiquei muito chocada, e eu falei, poxa vida, se hoje, né, há um tempo atrás, em 2008, 2009, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, foi dessa forma, como que não eram nos manicômios, né, nesses hospitais psiquiátricos que recebiam essas pessoas que maltratavam, torturavam,
devia ser realmente uma coisa muito louca, né? Mas assim, uma experiência muito difícil. E imagino que hoje em dia ainda tem em certos lugares, a gente de vez em quando vê em jornal clínicas, né, que deveriam, às vezes, para clínicas de recuperação, que deveriam oferecer um tratamento digno e que se cobra caríssimo para isso. E algumas utilizam de tortura e violência, ainda existe, né? Então, tratar uma pessoa com algum transtorno hoje ainda é um estigma e ainda se oferece de meios que não deveriam ser usados mais. Para se ter uma equipe, né, de suporte de referência, seja CAPS, atenção básica, outros profissionais, deve ter um projeto terapêutico próprio. E para isso precisa-se de alguns princípios e diretrizes. Então, é preciso ser centrado nas necessidades dos usuários, tem que contemplar os princípios de reabilitação psicossocial, oferecer reintegração social, com reinserção no trabalho, dar autonomia para atividades domésticas e pessoais e oferecer interação entre usuários, familiares e voluntários. Então, sempre reabilitar, ressocializar esse paciente, respeitar os direitos dos usuários enquanto cidadão individual e com condições de desenvolver uma vida integrada ao ambiente comunitário. Então, ele tem que ser visto não somente em equipe, ele tem que ter respeitado as características individuais e pessoais dele. O acompanhamento ao morador deve prosseguir mesmo que ele mude de endereço ou eventualmente seja hospitalizado. Foi aquilo que eu falei, né? Ele vai, mas ele volta. E assim, cada um tem uma característica, cada um tem uma forma de vivência, né? Você vai encontrar pessoas dos mais diversos tipos de transtornos. Então, essas pessoas, elas às vezes, por exemplo, vai ter alguém com agorafobia, que é o medo de estar entre pessoas, né? Em locais com muitas pessoas. Então, você vai ter que trabalhar essa pessoa aos poucos, para que aos poucos ela consiga conviver em sociedade, que ela consiga conviver com outras pessoas. Então, você vai respeitar a individualidade de cada um. E como se faz para ser atendido no CAPS? Normalmente, ou você procura direto o serviço, ou a SF, né, o médico, ele encaminha, né, ou qualquer outro serviço de saúde também pode fazer esse encaminhamento, devendo procurar preferencialmente o CAPS que atende a região onde mora. Aqui, por exemplo, onde eu trabalho, a gente procura assistente social. E a assistente social procura o CAPS mais próximo que pode estar inserindo esse paciente. Normalmente é Mirabela ou Brasília de Minas, né? E assim, é um tratamento bem bacana, né? Que esse paciente, ele às vezes recebe dentro desse ambiente. Então, normalmente, ou você procura direto ou é direcionado por outra instituição. O CAPS, ele, de acordo com os projetos terapêuticos, né, esse usuário ele vai receber alguns serviços conforme a determinação da portaria GM 336/02, que é atendimento intensivo, né? Trata-se do atendimento diário oferecido quando a pessoa se encontra com grave sofrimento psíquico, em situações de crise ou dificuldades intensas no convívio social e familiar, precisando de atenção contínua. Então, se necessário, esse atendimento pode ser domiciliar.
Então, são pessoas com problemas mais graves que vai ter uma terapêutica mais intensa, né? Foi o que eu falei, a pessoa tem dificuldade do convívio social familiar, ela precisa de uma atenção especial. E aí tem um atendimento semi-intensivo, esse paciente ele pode ser atendido até 12 dias no mês, normalmente é quando ele tem um sofrimento, desestruturação psíquica mais diminuída, e aí ele começa a ter a possibilidade de relacionamento, mas a pessoa ainda necessita da atenção direta da equipe para estruturar, recuperar essa autonomia. Esse atendimento também pode ser domiciliar se necessário. E aí vem o atendimento não intensivo, que são quando essas pessoas não precisam do suporte contínuo da equipe. Ela vive em seu território, realiza as atividades de família, o trabalho, e pode ser atendido até 3 dias no mês. E esse atendimento também pode ser domiciliar. Então vai de acordo com a gravidade do sofrimento apresentado pela essa pessoa, né? E isso tudo determinado pela equipe terapêutica, né? Pela equipe multiprofissional. E aí foi o que eu falei para vocês, ó. Cada CAPS são modalidades diferentes, existem modalidades diferentes, que são criadas de acordo com o número de pessoas no município e tem um determinado funcionamento, um horário de funcionamento. Então, o CAPS 1 são municípios com populações entre 20 mil e 70 mil habitantes, que é, um exemplo, o CAPS de Januária, né? Januária tem 70 mil habitantes e aí, normalmente, o CAPS de Januária é o CAPS 1. Funciona de 8 às 18, de segunda a sexta. O CAPS 2 são municípios com população entre 70 e 200 mil habitantes. Funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta, e pode ter um terceiro período funcionando até 21 horas. Já o CAPS 3 são municípios com população acima de 200 mil habitantes, funcionam 24 horas diariamente, então esse já funciona como uma UPA, né? São 24 horas de atendimento e funciona também nos feriados e final de semana. Então é um regime de plantão aos profissionais que trabalham lá. Já o CAPS I são municípios com população acima de 200 mil habitantes e funciona de 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e pode ter um terceiro período até às 21 horas. E o CAPS AD, um município com população acima de 100 mil habitantes, né, que é o CAPS álcool e drogas, e funciona de 8 às 18, de segunda a sexta-feira, e pode ter um terceiro período funcionando até às 21 horas. Então, o estilo de CAPS vai depender de acordo com a população e com a necessidade desse local.